Olá, pessoal. Bem-vindos à disciplina de modelagem de banco de dados. Na aula de hoje, nós vamos dar sequência aos conceitos muito importantes que envolvem a criação do banco de dados. Então, como todos já sabem, nós temos nessa primeira disciplina, os conceitos e as técnicas para a gente elaborar um diagrama ou modelo de dados. E esse modelo depois ele vai ser normalizado e vai servir de base para a criação posterior do banco de dados. Nós começamos na aula passada a ver alguns conceitos importantes, como as entidades e os relacionamentos. Esses conceitos, pessoal, apesar de ser uma parte teórica, e aí eu peço um pouquinho mais de paciência para vocês, mas eles serão muito importantes porque determinarão como serão criados os bancos de dados, ou como será criado o banco com todos os nossos objetos. Bem, vamos lá então. Hoje nós vamos ver as cardinalidades e os atributos, uma aula hoje extremamente importante. Então prestem bastante atenção que a gente vai explicar tudo tintim por tintim para vocês. Bem, nós vimos então que o modelo de dados ele ele tem alguns objetos principais, que são as entidades, As entidades, a grosso modo, é o que eu quero guardar informações a respeito de no banco de dados. E essas entidades elas têm uma relação, elas têm um relacionamento. E esse relacionamento determina também, depois a gente vai ver com detalhes, a estrutura, a forma de estruturar o banco de dados, a forma como esse banco de dados será criado. Bem, uma vez que nós temos os relacionamentos, que é a junção das duas entidades, nós temos então as cardinalidades. As cardinalidades, deixa eu pôr um apontador aqui para nós. Bem, e o que é a cardinalidade? Olha só, a cardinalidade é o quanto cada elemento de uma entidade se relaciona com quantos elementos da outra entidade. Aí uma observação importante para nós. Quando a gente fala de cardinalidade, nós não estamos dizendo mais sobre as entidades, mas a gente tem que pensar nas instâncias daquela entidade, nas ocorrências, nos elementos de cada uma das entidades e como esses elementos se relacionam. Ou melhor dizendo, qual a quantidade de ocorrências que podem existir entre esses elementos, tá? A gente vai continuar a nossa explicação. E isso é muito importante, por quê? Porque ele vai determinar a forma como o banco de dados vai ser construído, beleza? Então, por hora, a cardinalidade, então, é o número de ocorrências que se relacionam entre as duas entidades. Basicamente isso. Então vamos dar sequência. Nós temos então, na verdade, dois números para a cardinalidade. Nós temos uma cardinalidade mínima e uma cardinalidade máxima. Então guardem isso. Nós temos que relacionar no mínimo e no máximo, ok? Bem, um exemplo aqui para a gente ver. Para exemplificar o conceito, a gente retorna à figura anterior, que era o empregado, a lotação e no departamento. Então, o que seria a cardinalidade? Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Deixa eu retornar um pouquinho para aquele desenho aqui, exatamente. Departamento e pessoa. Então, lá na aula passada, na aula de relacionamentos, nós vimos que existem os departamentos, existem as pessoas trabalham nesses departamentos e que o nome mais apropriado para o relacionamento, já fazendo uma revisãozinha rápida, seria a lotação. Agora, a gente quer saber cada pessoa, agora o segredo da cardinalidade. Cada pessoa ela pode estar lotada em quantos departamentos? No mínimo em quantos e no máximo em quantos departamentos?
E lembra que a gente comentou também que o relacionamento é sempre uma via de mão dupla? Então a gente tem a ida e tem a volta também. Ou seja, cada departamento ele pode ter a lotação no mínimo de quantas pessoas e no máximo de quantas pessoas. É isso que a gente quer saber. Poxa, então a gente agora tem que pensar cada um do lado de cá relaciona com quantos do lado de lá e vice-versa. Voltando a dizer, para que a gente precisa desses números? Porque eles interferem diretamente na estrutura interna do banco de dados, na forma como o banco de dados vai ser criado. Por isso que, apesar de ser um conceito, ele é muito importante aqui para a gente. Então, ok. Voltando então para onde nós estávamos. Então, vamos considerar as seguintes cardinalidades, né? A do empregado, que tem máxima de 1 no relacionamento da lotação. Vamos avançar um pouquinho aqui e a gente explica no desenho, que eu acho que vai ficar bem melhor. Bem melhor. Bem, chegamos aqui no nosso exemplo. Leiam depois aqui o material, retornem ao material, leiam as descrições e qualquer dúvida vocês têm, né? Lembrando sempre que vocês têm os canais para tirarem dúvidas para a gente. Então, chegamos aqui. Cardinalidade máxima. Então, para a gente, um outro detalhe importante, não interessa se são 2, 3, 4, 20, 51 relacionamentos, não é isso que a gente quer saber. A gente, na verdade, quer saber se é 0, 1, ou se for mais de 1, a gente vai definir aqui como N. Então, N significa 2 ou mais. E não importa se são 2, 3, 4, 20, 1000, 1 milhão, 1 bilhão, não interessa. Mais de 2 a gente trata como N, que aí o banco de dados vai ser criado da mesma maneira. Então, nesse caso aqui, eu vou dizer o seguinte: cada departamento ele tem, separo, isolo, cada um departamento ele pode ter a lotação de no máximo N empregados. O que significa isso? Eu posso ter vários empregados, vários, muitos. É a linguagem que a gente utiliza para o banco de dados. Então, eu posso ter muitos empregados no departamento. Posso? Isso faz sentido? Faz. Eu mesmo estou no núcleo de informática e tem vários professores lotados naquele núcleo. São os meus colegas de trabalho, que devem ser, muitos deles, os seus professores também. Então, é assim que a gente faz. Cada departamento tem a lotação de N empregados. Acompanharam a retinha? E a gente põe o N, porque é mais de 1. Agora, no caminho inverso, vamos pensar aqui. Cada empregado, quando eu sou registrado, quando eu sou contratado em alguma empresa, eu vou para um departamento. Ainda que o meu trabalho envolva várias pessoas, ainda que o meu trabalho envolva várias disciplinas, que eu lide com várias pessoas diferentes, mas o meu registro é somente em um departamento. Então, eu estou lotado no núcleo de informática, no departamento de educação e tecnologia. É o meu órgão de lotação, é onde eu estou registrado. Então, na volta aqui, cada empregado está lotado em, no máximo, um departamento. É assim que a gente faz, ok? Então, cada departamento tem a lotação de N empregados, eu posso ter mais de um. Agora, cada empregado ele está lotado em um departamento. E já adiantando um pouquinho a fita para nós, nós temos a cardinalidade máxima, ela define o tipo de relacionamento. Isso é uma coisa importante para a gente. E nós temos 3 tipos de relacionamentos: um para um para N e N para N. Nesse caso aqui, que tipo de relacionamento é esse? É o relacionamento 1 para N. Então, eu tenho um empregado com, no máximo, um departamento, perdão, com no máximo N empregados e cada empregado lotado em um e somente um departamento.
tá? Então, o relacionamento 1 para n. É assim que a gente faz a cardinalidade máxima, tá ok, gente? Mas, além da cardinalidade máxima, né, nós temos também a mínima. E como que ela é escrita? Ela é escrita com um parênteses. Então, a gente coloca aqui, nesses mesmos lugares, um parênteses, tá? E esse parênteses separa as cardinalidades mínima e máxima através de uma vírgula. Então, já fizemos a máxima. Já vimos que é um relacionamento 1 para n. Vamos ver a mínima, então. Como é que ficaria? Cada departamento ele tem a lotação de, no mínimo, aí eu abro um parênteses aqui, no mínimo, quantos empregados? Poxa, eu posso ter um departamento sem ninguém lotado nele, um departamento vazio? Não posso, não posso. Aí vai depender das questões do negócio. A princípio, seria uma coisa um pouco estranha. Então, pelo menos eu tenho que ter um empregado nele. Então, eu colocaria um parênteses aqui, o número 1, no mínimo, vírgula, e no máximo muitos, vários. Eu colocaria o n aqui. Fecha parênteses. Então, aqui ficaria, olha, abrindo um parênteses, 1,n. Fecha parênteses. É assim que a gente define a nossa cardinalidade. Vamos para o caminho inverso. Cada empregado ele está lotado em, no mínimo, poxa, no mínimo quantos departamentos? Eu posso ser um empregado solto na minha empresa, eu não tenho registro em lugar nenhum? Não, seria uma coisa estranha. Então, eu tenho que ter registro no mínimo em um e no máximo em um departamento. Então, aqui seria um parênteses com o número 1 dentro dele, seguido com uma vírgula e um outro número 1, ou seja, a cardinalidade mínima e a máxima. E aí eu pergunto para vocês de novo, né? Qual é o tipo de relacionamento existente entre departamento e empregado? Lembrando que os relacionamentos eles são feitos entre duas entidades. É um relacionamento 1 para n, beleza? É assim que a gente faz. Eu tenho também, dentro dessa classificação dos relacionamentos binários, binários por quê? Porque são duas entidades, né? O que eu comentei agora há pouco. Eu tenho um relacionamento que pode ser classificado de três maneiras. 1 para n, que é o nosso relacionamento anterior, departamento empregado. Que tipo que é? 1 para n. Eu posso ter o 1 para 1 e posso ter também o n para n. Nós vamos ver alguns exemplos aqui adiante. Mas pensem aí, um relacionamento de 1 para 1. Se a gente tivesse, por exemplo, diretor e escola. Imagina, o diretor e a escola. Cada diretor, ele é diretor de, no máximo, uma escola. E, no mínimo, uma também. E cada escola tem, no mínimo, um e, no máximo, um diretor geral, né? Aí no Instituto a gente até tem os diretores departamentais. Mas vamos pensar em termos do diretor geral. O diretor geral é um só. Então, está aí um exemplo de um relacionamento 1 para 1. Tá? Então, diretor-geral e campus, diretor-geral escola. Cada diretor é de uma escola no mínimo e uma escola no máximo. E cada escola tem no mínimo um e no máximo um diretor. Relacionamento 1 para 1. E agora, um N para N, um minutinho para vocês pensarem. Esse relacionamento é bem simples, né? É o nosso relacionamento, professor e aluno. Um professor ele tem vários alunos, certo? No mínimo, quantos alunos ele pode ter? Olha, professor sem nenhum aluno é uma coisa estranha. Ah, mas ele pode estar afastado e tudo. Isso são questões de negócio que os nossos usuários vão conseguir falar para a gente. Mas para simplificar o nosso exemplo aqui, vamos supor que um professor tem que ter no mínimo um aluno. Então, no mínimo um e no máximo n, vários alunos, beleza? E cada aluno ele tem no mínimo um professor, se ele estiver fazendo uma disciplina ali e tal, e no máximo n professores. Então, nós podemos dizer que o relacionamento
Professor-aluno é um tipo de relacionamento N para N. Então, o 1 para N, que é o mais comum, inclusive, é o que nós vimos agora, departamento e empregado. O 1 para 1, diretor-geral e escola. E o N para N, aluno e professor. Então, guardem bem isso, porque isso vai interferir diretamente na forma de criação do banco de dados, na estrutura de criação do banco de dados, beleza? Então, aqui o nosso conceito. E isso define os tipos de relacionamentos baseados na cardinalidade máxima. Guardem bem isso. É a máxima que define, não é a mínima. Aqui eu tenho, olha só, mais alguns relacionamentos. Vamos supor aqui um autorrelacionamento, pessoa e casamento. Lembra dessa questão? O autorrelacionamento é um relacionamento de uma pessoa de uma entidade, perdão, com ela mesma. Então tem uma pessoa que casa com uma outra pessoa, né? Cada pessoa, cada marido casa com uma esposa e cada esposa casa com o marido. Podemos ter outros tipos de casamento também, não tem problema nenhum. Volto a dizer, isso aqui é apenas um exemplo didático, tá? Bem, mas vamos lá. Nesse modelo de dados, então, é um relacionamento 1 para 1. Cada pessoa casa com uma pessoa, no papel de marido e esposa, por exemplo. Esse outro aqui, empregado e mesa de estudo, vamos supor mesa de trabalho, onde ele fica. Um empregado, quando ele chega para trabalhar numa empresa, espero que vocês possam trabalhar aí em grandes empresas, em startup, que estejam mandando bem e bombando aí muito em breve, se Deus quiser. Cada empregado ele está alocado em uma mesa, no mínimo. E no máximo? No máximo uma mesa também, é o posto de trabalho dele, é o lugar dele, onde ele fica ali. E cada mesa é alocada para, no mínimo, um empregado e no máximo um. Aqui, gente, até pode ser 0 na cardinalidade mínima. Pensem nisso. Imagina que o empregado saiu da empresa por algum motivo, ou ele pediu demissão, ou ele foi demitido. Aquela mesa está vazia no momento. Então, pode existir mesa sem empregado? Pode, porque enquanto eu não contrato o outro, enquanto eu não substituo um outro, aquela mesa ela está vazia. Então, aqui seria, cada mesa é alocada por 0,1, ou seja, entre parênteses, né? Lembrem direitinho, no mínimo 0 e no máximo 1 empregado, e cada empregado ele ocupa uma e somente uma mesa. Que tipo de relacionamento que é esse? 1 para 1. E com isso nós vamos classificando os nossos relacionamentos. Aqui uma explicação do nosso desenho, do nosso exemplo anterior, que nós já comentamos aí com vocês. Depois voltem aí para o nosso material e leiam com bastante atenção. Então, vamos classificar mais alguns relacionamentos para a gente fechar esse raciocínio, para a gente fechar esse entendimento, que ele é muito importante. Curso e aluno. Cada aluno se inscreve no mínimo em um e no máximo em um curso. Você só pode fazer um curso. Ainda que no vestibular você tenha 2 opções e tudo, beleza, mas você faz um curso, você quer um dos 2. Então, o aluno se inscreve em no mínimo um e no máximo um curso, e cada curso tem a inscrição de 0 no mínimo. Eu posso ter um curso que não se inscreveu ninguém. Pode acontecer isso. Não é o que a gente quer, mas pode por algum motivo? Pode. E se pode, eu tenho que retratar no meu banco de dados. Eu tenho que retratar a realidade modelada. Guardem bem isso. É muito importante que eu tenha exatamente no banco de dados o que pode vir a acontecer. Não interessa se é o mais comum, se é raro ou se é quase impossível. A gente vai falar disso já já, quando a gente estiver nas chaves. Mas se existe alguma chance de acontecer, guardem bem isso, nós temos que tratar aqui no nosso banco de dados. Então,
O curso pode ter inscrição de no mínimo 0 e no máximo N alunos. Que tipo de relacionamento que é esse? 1 para N, por conta das cardinalidades máximas. Vamos lá, empregado e dependente. Uai, aqui já apareceu uma coisinha diferente, aqui não tem nenhum nome no relacionamento. Porque este nome não é obrigatório. Ele ajuda a gente a entender melhor o modelo, ele facilita o entendimento do modelo. Então, a gente recomenda que sejam feitos os nomes dos relacionamentos. A gente recomenda que seja assim, mas não é obrigatório. Se você não encontrou nenhuma palavra, se não encontrou nenhum nome, pode deixar em branco. Um empregado, ele possui no mínimo 0 e no máximo N dependentes. O que é o dependente? É esposa, filho, filha, né? Para efeitos, por exemplo, de plano de saúde, dos benefícios daquele empregado. Então, no máximo, eu tenho N. E no mínimo? No mínimo 0. O empregado pode ser sozinho, solteiro, não ter esposa, não ter filhos, não tem problema nenhum. Ele pode não ter nenhum relacionamento. Agora, cada dependente, se eu sou dependente de alguém. Não existe dependente sozinho. Então, cada dependente, ele é dependente de no mínimo 1 e no máximo 1 empregado. Então, nesse caso, nós estamos vendo aqui que é um outro relacionamento que 1 para N. Então, curso e aluno, 1 para N. Empregado e dependente, 1 para N. Empregado e supervisão, 1 para N. Por quê? O empregado tem um supervisor que é um empregado também, tá? Que é o chefe, que é o coordenador, que é o líder. Então, cada empregado ele pode ter um supervisor e cada supervisor supervisiona N outros empregados. Eu sou supervisor de uma equipe, de um time. Então, também é um relacionamento 1 para N. Tudo bem até aqui, gente? Se tiverem dúvidas, deem uma pausa, leiam o material. Tem outros materiais também, além do nosso, na internet, outras videoaulas. Voltem nisso, não fiquem com dúvidas, porque isso é muito importante para a gente. Beleza? Bem, então aqui é a explicação do que a gente acabou de ver, tá? E aqui outros tipos de relacionamentos para a gente conseguir entender. Engenheiro e projeto. Olha, um engenheiro pode ser alocado em no mínimo 1 e no máximo N projetos. Então, no máximo N projetos. E cada projeto pode ter alocação de nenhum engenheiro, posso estar começando o projeto agora, e no mínimo, e no máximo, desculpem, N engenheiros. Então, relacionamento N para N, tá? E agora eu vou falar só a cardinalidade máxima dos outros dois. Cada paciente pode consultar com vários médicos, então é N, e cada médico consulta N vários pacientes. Uma coincidência, hoje mesmo eu tive uma consulta antes de vir aqui para a gravação das aulas. E acredite, funciona exatamente dessa forma. Cada peça e fornecedor, né? Cada peça pode ser fornecida por N fornecedores e cada fornecedor ele pode fornecer N peças. Aqui está capacidade, mas talvez não seja um nome muito significativo. E assim por diante, pessoal. Então, a gente precisa, além das entidades, definir os relacionamentos e, além de definir os relacionamentos, definir as cardinalidades, no mínimo e no máximo. A cardinalidade máxima define o tipo de relacionamento que nós temos, ok? Muito bem. Então, a cardinalidade define o tipo de relacionamento e define também como vai ser feita a estrutura interna do banco de dados. Bom, agora, um último conceito antes da gente começar a construir os nossos modelos de dados. Um último conceito. E apesar de ser o último, ele não é menos importante. Ele é muito importante, que é o atributo. Atributo. Então, vejam só. O atributo, na verdade, ele tem aqui a definição formal dele, né? É o dado que é associado
a cada ocorrência de uma entidade ou relacionamento. E aí, traduzindo, são as informações, são os dados que serão gravados no banco de dados. São as características das ocorrências das entidades. São os dados. E aí é muito importante definir bem os atributos. Por quê? Se eu tiver o atributo definido, ele vai estar no banco de dados guardado e armazenado. Eu vou poder fazer uso daquele atributo. Se eu não colocar aquele atributo aqui, eu vou precisar depois fazer uma manutenção no banco de dados. Então, o atributo é muito importante para a gente. Beleza? Bem, então, nesse caso aqui, eu tenho aqui quantas entidades? Uma entidade, que está solta aqui, chamado projeto. E quais as características de um projeto? Quais as informações que eu vou guardar no banco de dados para os meus projetos? Eu vou guardar aqui o nome e aí o atributo é caracterizado dessa maneira. É um traço ligando a entidade e uma bolinha, por enquanto, branca. Por enquanto, uma bolinha vazada. Daqui a pouco nós vamos explicar outro tipo de bolinha. Mas é assunto para daqui a pouco. De qualquer forma, eu tenho quantas entidades aqui? Uma entidade. Quantos relacionamentos? Nenhuma. Isso aqui provavelmente é uma parte de um modelo de dados e é uma entidade só que está gravada. Quantos atributos, quantas informações daquela entidade eu tenho? 3. Eu tenho, então, o nome do projeto, eu tenho o código do projeto e eu tenho o tipo do projeto que está sendo realizado. Então, eu tenho 3 informações. Se eu quiser armazenar no meu banco de dados, se eu quiser recorrer ao meu banco de dados, eu vou precisar das 3 informações para gravar isso lá dentro dele. Comecem a pensar já com a parte prática da coisa. Então, eu guardo no meu banco de dados 3 dados, 3 informações que vão constituir aquela entidade do projeto. Então, é isso, pessoal. Uma comparação, a grosso modo, seriam as variáveis na linguagem de programação. Quando eu vou definir um programa, eu tenho as variáveis, que eu defino que são as caixinhas onde eu vou guardar os dados. Aqui, o atributo para a entidade é mais ou menos o mesmo conceito. Ele segue mais ou menos o mesmo conceito. Bem, aqui uma explicação, né, dos atributos. Depois deem uma olhada, tá? Que o atributo, né, é um conceito importante. Ele pode ter uma cardinalidade também, tá? Mas não se preocupem muito com isso agora. A gente vai definir isso de uma outra maneira mais à frente. Preocupem-se com a cardinalidade nos relacionamentos por enquanto, tá? Bem, oba, chegamos aonde eu queria. Chegamos num ponto bom. Numa parte ou num pequeno diagrama. Então, o que é isso? Um diagrama, entidade e relacionamento. O que ele representa? Um modelo de dados. Para que serve esse modelo? A gente estruturar o nosso banco de dados. Ok. Quantas entidades eu tenho aqui? Eu tenho 2 entidades. 2 entidades. A entidade engenheiro e a entidade projeto. Então, eu tenho vários engenheiros que atuam nos vários projetos, nos projetos diferentes. Beleza. 2 entidades. Ah, como é que eu defino as minhas entidades? Eu tenho que ir lá pensar no que eu vou precisar para guardar a informação. O que eu preciso armazenar no banco de dados? Sobre o que eu vou guardar os meus dados? Esses vão ser as entidades. Depois, essas entidades têm um nome associado a elas, sempre no singular. Então, eu tenho aqui o engenheiro, tenho o projeto. Elas têm uma relação? Elas têm alguma associação? Elas têm uma relação entre elas? Tem. O projeto, ele tem a atuação de vários engenheiros. Eu tenho vários engenheiros que trabalham no projeto. E o engenheiro trabalha no projeto. O projeto tem a atuação do engenheiro, o engenheiro atua no projeto. Opa, beleza. Então, eles têm um relacionamento. Que tipo de relacionamento é esse? Poxa vida, aí eu tenho que partir para as cardinalidades. Então, vamos lá. Cada engenheiro, então pensa em um engenheiro do lado de cá, isola ele aqui. Um engenheiro, ele atua
No mínimo, em quantos projetos? No mínimo em nenhum. Por quê? Ele pode ter sido recém-contratado, ele pode no momento estar sem nenhum projeto, ele pode ter terminado algum projeto e estar aguardando, ele é um engenheiro da firma, mas ele no mínimo pode estar em 0 projeto. E no máximo ele pode estar em vários projetos, em N, muitos. Lembrando que aqui eu só vou ter 3 informações possíveis, ou 0, ou muito, ou 0, ou 1, e se for mais de 1, muitos, que eu vou representar por N. Como eu disse, é uma via de mão dupla, então vamos no inverso. Cada projeto ele tem a atuação, de no mínimo 0 engenheiro. Ah, então pode ter projeto sem nenhum engenheiro? Pode. O projeto pode ter sido criado agora, recentemente. Acabei de criar o meu projeto. Eu estou buscando ainda a viabilidade daquele projeto. Eu não tenho equipe formada, eu não tenho ninguém ainda. Então, no momento, no mínimo 0. E no máximo, mais de 1, N engenheiros. E agora deixo para vocês, que tipo de relacionamento que é esse? N para N, também conhecido como muitos para muitos. Agora, quantos atributos eu tenho aqui? 5 atributos. Então, um atributo, lembrando que é a bolinha. No engenheiro, quantos atributos eu tenho? 2, código e nome. Isso é suficiente para caracterizar um engenheiro? Claro que não. Se fosse um modelo real, aqui é apenas um modelo para exemplo didático, se fosse um modelo real, eu teria outros atributos. Cada atributo eu puxo uma bolinha para ele. A mesma coisa um projeto. Eu tenho aqui uma bolinha, que é o código do projeto, e uma outra, que é um atributo, que é o título do projeto, o nome do projeto. Então, eu tenho 4 atributos aqui. 2 atributos que pertencem à entidade projeto. Então, sempre que eu armazenar informações dos projetos, eu vou ter essas 2 informações armazenadas. Poxa, mas eu preciso armazenar mais coisas. Beleza, não tem problema nenhum. Coloque aqui quantas bolinhas você precisar. Guardem bem isso. Vocês não devem exagerar nos atributos, porque se você armazenar um mundo de informações, pode ser que você não precise, e aí você está gastando programação, você está gastando disco, gastando banco de dados, recursos computacionais à toa, e a gente não quer isso, tá? E atributos de menos, você vai precisar de uma informação e você não tem. Ah, o endereço do projeto, poxa, não tem, vou ter que fazer uma manutenção no meu banco. Então, isso a gente deve evitar, isso a gente não quer. Então, vejam seus atributos e guardem todos os que vocês precisarem, nem mais e nem menos. Tudo bem? Agora, uma última coisinha, um último detalhe. Emerson, tem um atributo aqui que é do relacionamento. Que coisa estranha é essa? Não, gente, isso pode acontecer, não tem nenhum problema. Porque quando isso acontece? Isso acontece quando o atributo precisa de uma ocorrência de cada entidade para ser caracterizado. Poxa vida, que coisa complicada? Não, vamos entender direitinho. O que significa isso? A função não é do engenheiro e a função não é do projeto. A função é do engenheiro naquele projeto. Por isso que eu posso ter o atributo ligado ao relacionamento. Isso pode acontecer, não tem problema nenhum, tá? E acontece com uma certa frequência. Isso, então, não descaracteriza o atributo, isso o atributo ele existe, só que ele pertence ao relacionamento. Não tem problema nenhum, é aqui que a gente mantém ele. Então, eu posso dizer que aquele engenheiro tem uma função específica em um projeto e outra função em outro projeto. Eu posso ser o responsável de um determinado projeto e o auxiliar no outro. Entenderam? Eu posso ser um engenheiro líder em um determinado projeto e posso ser um engenheiro auxiliar
Eu posso cuidar de custos de um determinado projeto e posso cuidar do prazo em outro. Então, isso quer dizer que eu tenho uma função específica, tá? Dentro de um determinado projeto. A mesma coisa acontece com a gente. Olha só, eu tenho uma função dentro de um curso. Eu posso ser o coordenador daquele curso. Em um outro curso, eu sou o professor. Entenderam? Em um curso, eu posso ser também o professor auxiliar da turma. E assim por diante. Então, qual que é a minha função no curso? Depende, varia de acordo com a turma. É por isso que às vezes a gente caracteriza um atributo de um relacionamento. Ok? Entenderam? Beleza, até aí? Então, um ponto de controle agora. Parem, olhem para esse modelo, que esse é um modelo pequenininho, didático, mas é exatamente isso que a gente precisa agora, até o momento. As entidades, os relacionamentos, as cardinalidades mínima e máxima, os atributos das entidades e dos relacionamentos. Voltem nisso e qualquer dúvida, acionem a gente. Uma última coisa, aí nós temos as explicações, olha aqui, dois relacionamentos, aqui dois atributos e um relacionamento, não tem problema nenhum. Um último conceito aqui, pessoal, para a gente fechar a aula de hoje. Existe um atributo entre todos que ele é especial. Ele é especial. Esse atributo é um atributo identificador. Como é que ele se chama? Ele se chama chave primária, ou primary key, ou PK. Tá? Chave primária. O que é a chave primária? Chave primária é um atributo que identifica unicamente cada instância daquela entidade. Então é chave primária. Nesse caso aqui, gente, quantas entidades eu tenho? Uma. Qual entidade que é? A entidade pessoa. Tenho relacionamento? Não. Se eu não tenho relacionamento, eu não tenho cardinalidade. Dentro da pessoa, eu tenho aqui quantos atributos? 3, o código, o nome e o endereço. E aí, dentre esses atributos, eu elejo um, eu escolho um, e ele não pode se repetir e todo mundo precisa ter aquela informação. Então, pessoa, todo mundo tem nome? Tem. O nome pode se repetir? Nossa, existe um homônimo. É muito difícil de acontecer. Opa, não interessa se é fácil ou se é difícil. Existe alguma chance de acontecer? Existe, pode. Então não serve para ser chave primária. Chave primária é assim, é radical, é rígida. Se tiver alguma chance de acontecer, não pode ser usado para chave primária. E o endereço da pessoa pode repetir, então ele também não pode ser utilizado. Então, para isso, a gente cria um código. E esse código não vai se repetir. Pensem aí no caso de vocês. Vocês têm uma ficha. Qual é o atributo chave de cada aluno? É a matrícula. Então vocês têm, tem o CPF, beleza, o CPF podia ser também, mas nesse caso nós temos a nossa matrícula. Então, para o SIGA-A, a chave primária do banco de dados para os alunos é a matrícula, beleza? Bem, aqui uma explicação dos identificadores e uma explicação final para nós em relação aos atributos. Eu posso ter mais de um atributo formando a chave primária. Isso significa o quê? A chave primária, gente, é uma só existe uma chave. Essa chave é o atributo, pintado de preto, preenchido de preto. E ela pode ser simples ou composta. Quando eu tenho uma chave simples, eu tenho um único atributo que representa a chave primária. Nesse caso nosso aqui. Quando eu tenho uma chave composta, é esse caso aqui da prateleira. O que significa a chave composta?
Cuidado para não cair nas pegadinhas. Significa que eu tenho mais de uma chave primária? Não, não é isso. A chave primária é uma só. Só que ela é composta por mais de um atributo. Então, para eu identificar uma prateleira desse caso, eu preciso do número do corredor e mais o número da prateleira. Então, imagine se você tivesse no supermercado, várias prateleiras ali, vários corredores. Eu tenho o corredor 1 com as prateleiras de 1 a 10. O corredor 2 com as prateleiras de 1 a 10. E o corredor 3 com as prateleiras de 1 a 10. E assim por diante. Então, se eu falar assim, prateleira 1. Poxa, a prateleira 1, todo corredor tem a prateleira 1, né? É a primeira, é a do início. Poxa, não dá para eu identificar. Ah, mas se eu pegar corredor 1, prateleira 1, aí sim eu consigo identificar. Então, nesse caso, é uma chave primária e ela é uma chave composta, porque eu preciso das duas informações. E o que não pode se repetir? O par, não pode ter repetição do par das informações. O mesmo corredor com a mesma prateleira, eu não posso repetir no banco de dados, beleza? Quantos atributos eu tenho aqui? 3. Quantas chaves primárias? Olha a pegadinha. Uma. Sempre uma chave primária. Aqui, quantos atributos fazem parte da chave primária? Um só, é uma chave simples. Nesse exemplo aqui, quantos atributos fazem parte da chave primária? 2 atributos, é uma chave composta. Beleza? Mais um modelo, agora um modelo mais completo para nós. Agora mais um modelo completinho. Eu tenho, então, as entidades, né? Empregado e dependente. Que tipo de relacionamento que é esse? É 1 para N, cada empregado tem vários dependentes, cada dependente é de um empregado. Qual é a chave primária da entidade empregado? É o código dele. Qual é a chave primária do dependente? É um número sequencial, é um número de sequência. Beleza. Quantos atributos? 4 atributos. Somente atributos de entidade, não tenho atributos no relacionamento. Ok. E aqui a gente começa a elaborar, então, o nosso modelo de dados. Aqui a gente começa a elaborar o nosso modelo. Vocês têm alguns outros exemplos, tá? Alguns outros exemplos aqui, depois voltem no material, deem uma olhada. Uma última informação, agora a última mesmo, gente. Posso ter entidade sem chave primária? Poder pode, mas é uma coisa estranha. Só em casos muito especiais. Então, o normal é eu ter uma entidade com um atributo fazendo parte da chave. Posso ter mais de um atributo fazendo parte da chave também, até todos eles, todos. Eu posso ter uma entidade que só tem chave. Posso, não tem problema nenhum, tá? Agora, é muito estranho uma entidade que não tenha chave primária. A gente precisa definir um atributo para essa chave, ok? Pessoal, por hoje é isso. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.